pode ir. Bom dia a todos. Está começando mais um programa Sem Limites, aqui pela Rádio Jara de Campo Grande. Muito bem, bom dia, bom dia! E aqui estamos, eu, Ederson José Engler, e Geraldo Júnior Duarte. no programa Sem Limites. Um programa que leva a conexão com o propósito. Muito bem, Geraldo, que satisfação estar aqui contigo no programa Sem Limites. Realmente é um programa que não é de hoje, né? Hoje a gente está estreando, mas esse programa não começou hoje, eu acredito, né, Geraldo? Não. Não começou hoje, certeza. Não começou mesmo. Que dia que começou esse programa, Geraldo? Que dia que você nasceu? Dia 17 de maio de 1992. Então foi nesse dia que esse programa foi concebido. O programa Sem Limites. A comunicação com propósito de vida. Eu, Ederson José Engler e Geraldo Júnior Duarte, temos a grande honra de poder fazer desse momento aqui na Rádio Jara um momento de conectar você a ultrapassar qualquer limite que você diz ter. Porque aqui a gente vai mostrar como que faz na prática, né, Geraldo? Levamos a comunicação, o entretenimento, a música, a informação corretamente. Muito bem, muito bem. E já vamos começar com uma entrevista. E logo depois da entrevista a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre os conceitos do programa. Por que tem uma águia lá na logo, né? Por que isso, por que aquilo. Mas nós estamos com o Carlos Moraes, falando bem distante de nós, mas pronto para responder algumas coisas que o Geraldo e o Ederson vão perguntar a ele. Bom dia, Carlos. Você está nos ouvindo? Bom dia, estou sim. Muito bem, uma satisfação estar falando contigo. Eu sou o Ederson José Engler, parceiro aqui do Geraldo Júnior Duarte. Vou deixar aqui o microfone aí com o senhor Geraldo. Bom dia, professor Carlos. É uma satisfação receber você aqui no nosso programa. E me conta um pouquinho da sua trajetória de vida, da sua superação. Tá. Não entendi. Me conta um pouquinho da sua história de vida, da sua superação. Bom, eu sou um professor cego, nasci enxergando e fiquei cego aos 8 anos de idade. A minha cegueira foi causada por um desvio no nervo óptico causado pela retinose pigmentar e que ainda não existe nenhum tratamento. Sou o filho mais velho de 3 filhos e sempre estudei em escola regular, sempre meus pais, principalmente minha mãe, sempre fez o que pôde para que eu pudesse ter uma vida como qualquer outra criança, qualquer outro adolescente. Aos 13 anos eu fui morar no Instituto dos Cegos de Recife e foi minha segunda casa. Lá aprendi muitas coisas que me ajudaram na minha vida, na minha profissão, né? Fiz ensino médio, fiz faculdade e hoje tenho uma profissão, sou professor, como eu coloquei no meu currículo, né? E superação, acho que a gente não é superação, a gente supera uma coisa todo dia, né? Porque todo dia tem um desafio para a gente driblar na rua, no trabalho, na sociedade que a gente vive, que é tão preconceituosa. E como, isso aí, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E como que você vai para o trabalho? Como é a sua locomoção? Como é o quê? A sua locomoção no trabalho.
Como que você vai para o trabalho? Locomoção no trabalho. Isso, É isso? isso, correto. Vê só. Eu trabalho em 2 escolas diferentes, né? Sim, Eu sou um usuário de cão-guia desde 2017. E aí, na maioria das vezes, o meu cão vai comigo. Ele pega ônibus. Algumas vezes eu pego carona com minha mãe, meu irmão, dependendo da hora que eles forem. E quando é preciso, eu vou de bengala também. Quando tá chovendo, quando o cachorro vai tomar banho, aí os bengala ainda. Mas na maioria das vezes é com cachorro. então o seu cachorro é seu companheiro. É sim. É uma ótima companheira de 6 anos. Tá comigo desde 2017. Muito bem. Professor Carlos, assim, eu falo que o Geraldo é uma inspiração para mim, né? E vendo você falar, dá para perceber, assim, a questão onde você tem uma vida independente. Porém, além dessa independência que você conquistou, é visível que você tem ela, por mais que a deficiência pode ser algo que as pessoas, que talvez a questão do preconceito, né, que você falou, talvez a pouca informação que as pessoas têm sobre quem possui uma deficiência. Sim, a falta de informação, de conhecimento, de que uma pessoa com deficiência pode fazer quase tudo que todo mundo faz, né? Claro, no caso da gente que é cego, a gente ainda não pode dirigir um carro, pilotar um avião, andar a cavalo sozinho, né? Algumas coisas, mas existem muitas coisas que a gente pode fazer. E esse desconhecimento, a cultura de que foi passada durante séculos e séculos, de que uma pessoa cega só servia para tocar violão e pedir esmola nas ruas, nas feiras, né? Em alguns lugares ainda existe essa cultura, ainda existe esse pensamento de algumas pessoas. Muitos de nós também ainda estamos escondidos em casa, né? Muitas pessoas com deficiência, não só cegos, várias deficiências ainda estão escondidos dentro de casa. E sim, a falta de informação. Certo. E assim, professor Carlos, na tua história, assim, eu digo que todas as pessoas, elas se deparam com as dificuldades e os nãos, né? Quando se vai à luta, né, a gente recebe mais não do que sim. Conta aí algum fato que possa servir de um grande exemplo para as pessoas, onde você realmente superou a tua própria deficiência, às vezes até a tua crença, né, de acreditar em algo, você falou, não, vou passar por cima de tudo e vou provar que é possível. Tem um fato específico que marcou a tua história, a tua vida? Bom, sempre tem coisas que realmente marcam a gente, né? Discriminações que a gente vive, eu já vivi algumas muito fortes, que dei a volta por cima. Uma com a escola, quando eu estudava no ensino médio, numa escola particular, outra por causa do meu cachorro. A gente sempre vive algumas realmente muito fortes, e a gente mostrar para o outro, mais para nós mesmos, que a gente pode passar por aquele momento e depois seguir em frente, né? Por exemplo, eu estava numa escola particular, uma escola de renome aqui na cidade onde eu moro. Eu tinha estudado nessa escola anteriormente e fui embora para Recife. Quando eu voltei,
eu quis voltar para essa escola, porque eu já conhecia. E aí, nos primeiros dias foram muito receptivos e tal. Só que aí depois começaram a surgir os problemas de como é que ia fazer as provas de cálculo. E começaram a chamar minha mãe, né? Isso faz 22 anos. Começaram a chamar minha mãe, perguntando como é que ia fazer, e a gente deu uma alternativa. Na época, o sistema do Osvox era gratuito, não, era pago, na verdade, e a gente disse que uma pessoa viria instalar no computador da escola, somente pagaria a instalação do programa, a escola. E aí botar dificuldade, que no sábado a escola era fechada, e não tinha ninguém, e não sendo verídico, porque no sábado a escola tinha um cursinho pré-vestibular. E aí, no último dia, que a minha mãe foi lá nessa escola, o dono dela disse que só aceitaria o pagamento da mensalidade se minha mãe assinasse um termo isentando a escola de qualquer responsabilidade que ela tivesse comigo. Meu Deus. E aí ela não assinou. Eu fui para a justiça contra a escola, arrumei testemunhas e tudo, mas o processo foi extinto sem julgamento. Mas você ganhou E aí, a causa? Ou como foi? oi? Você ganhou a causa? Não, o processo foi extinto sem julgamento. Eu perdi o ano e só no ano seguinte eu fui para outra escola pública, onde realmente lá eu fiz amizade com todo mundo, participei de tudo, né? Todos os projetos que tinha lá na escola, eu era chamado para participar. Amigos que eu tenho até hoje, né? Que nós tomamos outros caminhos, mas quando se encontra é a mesma festa, né? De encontro. Ô Carlos, e como que foi a sua adaptação nessa escola depois? Como que ficou o seu lado emocional? Como foi esse acompanhamento? Nesse ano de 1999, eu fiquei assim muito fragilizado, né? Porque foi um processo muito doloroso para mim, para minha família, para os amigos que acompanhava. Mas depois, quando foi acalmando tudo, quando eu fui para outra escola, quando as coisas foram acontecendo, aí eu fui me resolvendo, né? Melhorando. E uma outra pergunta é, é como que você dá aula atualmente? Como é esse processo? Como é essa aceitação dos seus alunos, colegas, professores? Como é essa equipe? Ó, vê só, a inclusão ela é um processo lento, né? Sim, Ela ainda não está de fato como a gente gostaria. Alguns professores são bem abertos, são bem receptivos, colegas também. Outros colocam obstáculos, né? Dizem que não vão saber como trabalhar com esse aluno, que não foi formado e tal. É um processo lento. A gente está aqui junto para ajudar, para desconstruir,
essa cultura que foi colocada desde o tempo da Grécia, né? De que não pode, de que aluno com deficiência, pessoa com deficiência é inválido, é incapaz. A gente está aqui para tirar desmistificar isso, né? Está aqui para ajudar. Sim. A gente, nas escolas que eu trabalho, a gente sempre está aberto para os professores, também para os alunos que não têm deficiência, para ajudá-los. Nós temos um curso aqui de tiflologia, que é o estudo da cegueira, onde a gente trabalha com professores e outras áreas da comunidade, né, dando esse curso. E aí é uma forma de também mostrar como trabalhar com uma pessoa com deficiência visual, né, o que é que a gente pode fazer para ajudar. É um trabalho de socialização, também é um trabalho de educação inclusiva. Como você vê o papel da educação inclusiva atualmente, hoje, no país, no mundo, como você tem essa percepção, esse olhar como professor, como pós-doutor, como você olha para o mundo atual dentro da educação inclusiva? Eita, como eu disse, é um processo lento. Alguns países realmente estão mais à frente do que o Brasil. O Brasil já avançou em algumas coisas, mas infelizmente a gente está vivendo um momento bem delicado, né, onde a educação, e principalmente a educação inclusiva, está sofrendo muito com isso. Mas a gente está por aqui, fazendo o que dá para fazer, né? E durante a pandemia, como foi esse processo de preparar aula, de elaborar uma aula, de fazer todo o material, de preparar portfólio, de preparar slides? Me conta um pouquinho desse processo atualmente para você como educador. Bom, com a pandemia que surgiu em março do ano passado, a gente teve que se adaptar, né? Então, eu tenho duas realidades, três, na verdade. Numa escola, na do município, a gente criou 2 grupos no WhatsApp, um para os adultos e o outro para crianças e jovens, onde toda semana a gente escolhe temas para trabalhar com esses alunos, né? Vários temas. Na outra escola, a gente já tem o tema do ano e vários subtemas. E nós somos 2 professores na sala que eu trabalho, então a gente se reveza. Cada um trabalha uma semana fazendo videochamada com os alunos. E o curso também aconteceu pelo Google Meet. Atualmente nós estamos no sistema híbrido, né? Tem uma parte da turma que está indo presencial e tem outra que ainda está assistindo online pelo Google Meet. Eu também estou online, ainda não voltei, né? Eu só volto agora em outubro. E aí tem um professor que está lá presencial e eu estou de forma online. Remota, né? Isso. E como é para você olhar essa comunicação, essa interação, esse objetivo de preparar uma aula, de ter um ponto de uma aula
para esses alunos com baixa visão, com cegueira, com cego, como é feito essa analogia perante os alunos, perante os colegas, como que você prepara essa aula? Bom, quando eu estava no presencial, eu só trabalho ou com informática ou com braille em uma das escolas. E agora nesse processo remoto, onde eu tenho que pensar em temas para esses alunos, então eu escolho o tema, escolho os materiais que eu vou trabalhar, vídeos, música, pego um texto, transcrevo para o braille, e aí nos grupos do WhatsApp a gente manda os vídeos e também grava os áudios falando do tema, né? Lendo o texto, falando do tema. E aí os alunos vão se pronunciando, vão se, né, falando. Você trabalha com áudio, descrição, correto? Nesse momento, não. São áudios mesmo. Eles falando do tema, se colocando com relação ao tema. Professor Carlos, e assim, qual que você percebe que é de certa forma para muitos uma adaptação, né? Mas para você é uma criação, né? Conseguir ter a comunicação assertiva com os seus alunos. O que você acredita que você tem orgulho de ter feito e falar assim, olha, isso aqui eu estou colocando em prática e os alunos estão tendo resultado? Rapaz, nesse período remoto é difícil de dizer isso, porque é um período assim bem difícil de trabalhar com aula remota, porque você não tem como, depende da aula, a gente consegue ter um feedback melhor ou não dos alunos, né? Eu já tive aulas que os alunos não se manifestaram de jeito algum. E já tive aulas que vários alunos se pronunciaram. Sim. E você acredita, professor, eu acho interessante essa situação que a gente passou, né? De extrema dificuldade. Só que é interessante que tudo aquilo que parece que, por exemplo, a situação tua, né, do Geraldo, que eu falo que o limite está na cabeça das pessoas, não necessariamente na vida de quem tem uma deficiência. Mas se você acredita, claro, é uma observação que eu faço, sobre esse momento onde que tudo veio a ser novo. Foi uma experiência para praticamente a maioria das pessoas da deficiência sobre conhecer algo. E vocês já têm Para todo mundo, acredito eu. Sim. Para todo mundo. Porque a maioria de nós, só quem é expert aí na tecnologia, não é o meu caso, para a maioria de nós não sabia o que era um Zoom, o que era um Google Meet, né? O que era várias ferramentas da tecnologia, um programa de bloco de notas, um aplicativo, né? Como trabalhar, por exemplo, você abrir uma sala no Google Meet, trabalhar com compartilhamento de slide, né? Você criar uma sala, adicionar um monte de pessoas. Eu mesmo não era a minha realidade, porque eu sempre trabalhei com aluno no presencial. Professor Carlos, quanto tempo você está na docência? Oi? Quanto tempo você está na docência?
quanto tempo você já é professor, Carlos? Ah, sim. Eu tenho quase 20 anos de educação, né? Desde 2003. Que bacana, que Então são bacana. Professor Carlos, é 18. assim, eu digo que a tecnologia ela aproximou muitas situações, né? Uma é essa que nós estamos vivenciando agora, né? E quebrando todas as barreiras dos limites, né? Que muitas pessoas acreditam existir. O momento que a gente vivenciou foi isso. Mas para o ser humano Carlos Moraes, que mensagem ele deixa para qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa literalmente, independente se ela não tem um limite físico, ela tem um limite de pensamento, né? Que às vezes é mais agravante. Qual mensagem que o professor Carlos tem para deixar assim para as pessoas de uma forma onde a tua história faz se valer a pena? Bom, um limite ele é imposto pelo outro, certo? Assim, a mensagem é que a gente tem que acreditar em nós mesmos, né? Não deixar que nada tire da gente o objetivo que a gente tem diante da vida. Isso seja pessoa com deficiência ou não, mas se a gente tem um objetivo, tem um. Obrigado pela sua participação. Conversei com o professor Carlos. Encerro aqui essa participação. Gostaria que você depois escolhesse uma foto e me mandasse. Oi? Eu gostaria que Certo. você escolhesse Você uma vai dizer que a câmera foto. tá aí. Eu gostaria que você escolhesse uma foto e me mandasse pelo aplicativo do WhatsApp Certo. para a gente montar também uma matéria especial para esse programa. Então, todo o material dessa entrevista vai estar disponível no nosso site. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Sem Limites. Agora é contigo. Carlos, professor Carlos, gratidão realmente, sabe? Essas conexões são muito importantes e a sua mensagem, sim, de ir em busca da realização dos seus sonhos, como você falou, que o limite está no que os outros tentam impor, né? Só que para quem tem audácia, quem tem coragem, vai para cima, né? E faz o que precisa ser feito. Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua história. No site, tá? www.radiojara.com.br, nós estaremos lá com uma matéria, tá? Dessa nossa entrevista. Gratidão e parabéns, tá? Pela pessoa que você aí traz todos os dias para que pessoas tenham a vida transformada. Eu que agradeço pelo convite, né? Dizer que eu estou aberta, e se precisarem e quiserem outros momentos, a gente está aberto. E eu gostaria também que vocês mandassem a gravação para mim. Pode deixar, vamos fazer a matéria, tá? Então vai para você, te mandamos o link do site, tá? Para você poder também aí e poder apresentar para as pessoas, porque assim nós temos um trabalho e o programa Sem Limites, o objetivo dele realmente é essa conexão. Sim, vou enviar para várias pessoas. Isso. Assim a gente tem a visão pela Rádio Jara aqui, que a comunicação ela precisa ser expressada de todas as formas, para que todas as pessoas possam ter acesso. E o nosso objetivo realmente é ser inclusivo. Esse projeto com o Geraldo é para mostrar que não existe limite. Na verdade, o limite ele está mais na cabeça das pessoas do que na capacidade que cada um tem. Tá bom, meu amigo? Sim. Parabéns, um ótimo dia para você, uma ótima semana, que Deus te abençoe cada vez mais. Bom trabalho. Amém a todos nós. Thank you. Boa tarde. Muito bem, Geraldo. Então estamos aqui nós, né, fazendo aí de novo o nosso trabalho para que a gente possa trazer essa reflexão, esse pensamento aí que as pessoas podem ter de alguma coisa que elas nem sabem o que é, né, Geraldo? Sim, gostou da entrevista? Com certeza.
Foi muito bacana a participação do professor Carlos. Geraldo, assim, coloca da tua percepção, o que você traz assim de reflexão para as pessoas entenderem sobre essa entrevista, sobre a grande forma que o professor Carlos tem de conduzir aí 20 anos, né, como professor. O que é para você isso? Isso representa o quê? 20 anos de carreira do professor Carlos, que eu acabei de fazer uma entrevista espetacular, né, na verdade. Ela me trouxe algumas lembranças, tá? Ponto de vista do Geraldo Júnior como comunicador, né? Ela trouxe algumas lembranças que nós olhamos o outro como a gente quer ser olhado. Vamos imaginar, me dá um copo com água, esse copo tá cheio de água, ele tá pela borda cheio de água. Será que eu vou deixar no canto parado? Ou será que eu vou beber e movimentar para minha vida pessoal, para minha carreira, para os meus limites, obrigado, para os meus limites, para minha percepção como o mundo é dinâmico. E tem uma coisa muito importante, né? É trazer a objetividade, a clareza dos seus objetivos, porque todos nós temos uma crença limitante, e eu percebi na fala do professor Carlos, ele não tem nenhum momento, ele não tem limitação. Nenhum momento ele deixou se limitar em alguma coisa. Ele foi lá, levantou da cadeira e fez a coisa acontecer. É igual esse programa. Esse programa não tem limite, é sem limite. Muito bem, muito bem. Olha só que mensagem bacana que Geraldo traz aqui. Geraldo, e hoje é a estreia, né, do programa Sem Limites. E eu acabei pensando, que animal, né, que a gente poderia ter como representante da nossa forma de expressar alguma coisa dentro do programa e estar muito ligado à situação do sem limites, né? Que o limite ele é ruim muitas vezes. A gente precisa entender que existe limite para algumas situações, mas para uma grande maioria dos limites que as pessoas colocam nas suas próprias vidas é mentira, né? É mais dentro um pensamento de uma crença limitante. E aí esse animal que eu trouxe aqui, Geraldo, é a águia. O que a águia simboliza? Então eu vou ler um texto aqui bem bacana, tá? Que fala algumas coisas sobre essa questão da águia, tá? Então olha só, pessoal, para vocês entenderem esse conceito, vocês vão perceber realmente o que é esse conceito do programa Sem Limites. O significado da águia é frequentemente associado à coragem e força. É chamada de rainha dos céus ou de rainha das aves pela sua soberania, beleza e imponência. Na mitologia grega, a águia é símbolo de Zeus, o mais poderoso dos deuses. Na cultura celta, é símbolo do renascimento e renovação. Para os antigos egípcios, era o símbolo da vida eterna. A águia simboliza nobreza, majestade, liberdade, agilidade e outras virtudes. Sua figura é usada em tatuagens, brasões, logotipos, times de futebol, etc., para representar liderança e destacar o espírito vitorioso. A águia representa a proximidade de Deus, considerada a mensageira divina. Representa a proteção espiritual e no cristianismo representa o poder de Deus.
uma pessoa com talento, perspicácia, inteligência e com excelente visão de negócios é chamada de águia. A visão de águia é uma expressão usada em estratégias empresariais para definir quem consegue atingir o topo. Pessoas com habilidade de ver além do óbvio e com atitudes firmes para agirem diante de qualquer obstáculo. As mensagens de motivação, confiança e aumento da autoestima são muitas vezes transmitidas através de analogias com o comportamento soberano e capacidade de renovação dessa ave. Existem muitas espécies de águias, mas todas se destacam pelo grande porte, com o comprimento de até 1 metro de plumagem vasta, bico curvo e grandes olhos. Possuem capacidade visual extraordinária, 8 vezes mais precisa que a visão humana. Enxergam a sua presa de muito alto e se alimentam geralmente de pequenos mamíferos, répteis e peixes. Mas a grande situação aqui é essa questão da ousadia, né, Geraldo? Esse programa realmente ele tem um foco muito forte naquilo que a gente entende ser um propósito de vida. E transmitir para as pessoas a capacidade que cada um tem, assim como o professor Carlos, lá do Recife, se conectou e passa por cima de qualquer limite que alguém possa dizer que ele tenha. E hoje foi um exemplo da estreia do programa Sem Limites. Como você está se sentindo, Geraldo Júnior Duarte? Para mim é uma satisfação estar aqui com o nosso público, né? Nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo pela internet, pela interação desse programa. Eu não faço programa sozinho. Eu faço programa com toda uma equipe multidisciplinar. Então, é o meu primeiro programa, meu primeiro dia. Foi maravilhoso, né? Estar com vocês, estar entrando na casa de cada um, no carro de cada um, no trabalho de cada um, na vida de pessoas, na vida de cada um. Mas eu quero fazer uma pergunta para nossos internautas, para nossos ouvintes também. Qual é a sua limitação? Né? Será que a gente tem limitação? E qual é? Pode deixar no chat, tá? Ali, depois eu e o Anderson vão abrir o chat. E também eu quero que o nosso público deixa sugestão de pauta, olha só, para o próximo programa. Show de bola, Geraldo. Então, assim, você que quer participar com a gente, tá? Se você tem aí, e a gente quer trazer essa questão da inclusão, então se você possui alguma deficiência, mas que você também traga uma mensagem, tá? De trazer as pessoas a uma percepção de que é possível, tá? Então fica aberto aqui para você poder entrar pelo site www.radiojara.com.br, deixa lá nos recados, tá? Que a gente vai entrar em contato contigo, em contato com você. Pode vir até aqui a Rádio Jara, conhecer a gente aqui na rua 13 de junho, 469, é bem no centro aqui, pertinho do Belmar Fidalgo. E a gente vai ter uma honra de poder contar a tua história aqui, de superação, de uma história sem limites. Não sem dificuldades, tá? Porque isso é uma mentira, mas sem limites, passando por cima das dificuldades. E esse é um convite do Geraldo, meu aqui do Ederson, do programa Sem Limites, tá? Teremos outros entrevistados, que é o nosso objetivo, trazer essa capacitação que o Geraldo foi buscar de comunicador na faculdade de jornalismo. Hoje foi a primeira, né, Geraldo? A estreia, então, dá nervosismo. A gente acha que vai dar tudo errado, mas deu tudo certo no final, né, Geraldo? Com certeza. O primeiro programa de muitos na sua companhia. Na sua companhia.
vocês fazem esse programa junto comigo. Sem vocês eu não sou ninguém. Eu sou apenas um comunicador que leva entretenimento, música, informação, com ética, com criatividade. Muito bem, muito bem. E deixando um recado aqui, finalizando o programa Sem Limites, agora 9h52 aqui na cidade de Morena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No dia 12 tem uma ação acontecendo já dos Insanos, é um motoclube. No sábado eles deram uma entrevista aqui no Alô Comunidade para Suzana Silvério. Uma ação muito bacana, tá? E nós vamos trazer durante a semana, vamos fazer aí também aqui a Rádio Jara como um ponto de coleta para que a gente possa ajudar aí esse time aí, realmente um time de pessoas, se eu não me engano é Motoclube Insanos, tá? Que estão arrecadando doces para o Dia das Crianças. Eles já fazem isso há algum tempo, está no cronograma deles e a gente quer colocar aqui toda a estrutura da Rádio Jara em prol e à disposição para fazer isso acontecer. Então fica ligadinho aqui na programação que dessa semana a gente vai falar bastante sobre isso. Lembrando aí do Setembro Amarelo, tão importante. Lembrando que chegamos aí, daqui a alguns dias, a iniciar aí o Outubro Rosa, né, que tem uma outra campanha que visa ajudar muito na questão social aí a respeito de muitas situações da saúde. Tá? Então, assim, finalizamos aqui, entregamos o programa Sem Limites, o primeiro Sem Limites aqui da Rádio Jara. E eu estou muito grato com isso, agradeço também a Deus por tudo isso. A você que nos ouviu e que vai nos ouvir, né? Porque nós vamos criar uma matéria bem bacana, Geraldo. Geraldo, parabéns para você pela sua coragem e ousadia, assim como uma águia. Ela não pestaneja, ela se joga. E quando tá difícil, ela dá um jeito de fazer a coisa acontecer. Vamos se jogar. Exatamente. Fiquem com Deus, um forte abraço. Daqui a pouquinho já chega aqui o pessoal Fora da Curva, tá trazendo aí muita informação, entretenimento, música, depois tem Jara Esporte e por aí segue a programação dessa semana, dessa espaçonave aqui chamada Rádio Jara, tá bom? Eu me despeço com muita gratidão e o sentimento de dever cumprido. Eu quero que vocês ficam ligadinhos nas próximas programações, né, dessa querida casa, dessa querida emissora. Fica uma ótima companhia. Uma boa segunda-feira a todos. Um ótimo trabalho. Eu me despeço daqui. Fui, mas o próximo programa tem mais. Vem com muito sucesso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Ótima semana.